Um importante filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche disse uma vez, assim ficou registrado pelo menos, que sem música a vida não faria sentido. Meu comparsa de podcast, Pailu, lembrou disso, inclusive, outro dia aqui numa conversa de bastidores. E vocês devem estar ouvindo aí um sonzinho, né, de fundo, porque hoje a gente vai falar de música, mas não como músicos, não para falar da tecnicidade da música exatamente, mas vamos falar do papel da música na vida. Tanto que a gente deu o subtítulo para esse papo de O Som do Sim. O quanto, como espécie, nós precisamos de música. Aliás, não sei se você sabe, todos os povos do planeta, pelo menos aqueles conhecidos, né, dos outros povos que se relacionam, têm algum tipo de construção musical, fazem algum tipo de produção ligada à música. Isso é muito interessante. Tem mais coisa interessante pra gente falar neste novo episódio do nosso Hoje Musical podcast, Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Vem com a gente, abre os ouvidos, divirta-se. Muito bem, queridos, queridas, todos, todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso sonoro, nutritivo, divertido, antropofágico, Juliano, ai que homenagem bonita, hein? Né? Juliano ao Júlio, podcast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates, que sem dúvida alguma, tenho convicção, Sócrates, o filósofo, amava a música. Aliás, os gregos diziam que a música era o som das esferas. Né? As estrelas faziam música através do seu movimento. A música está sempre permeando boa parte da construção cultural da humanidade. E a gente vai falar de música hoje com a sempre muito agradável e também musical, porque as suas palavras são música para os meus ouvidos, Pailu. Hoje eu tô puxando saco, hein? Pailu Soares! Instrumento de bater. O que eu comi no almoço? Muito bem, Pailu, tudo bem, querido? Tudo maravilha, graças a Deus. Julião, tudo em ordem, querido? Tudo ótimo, animado, super animado, inspirado agora com essa presença ilustre aqui. Então, e a gente, para falar de música, obviamente, pensou em trazer um convidado, então a gente chamou um violão para estar aqui com ela. Brincadeira. A gente tá aqui hoje com um queridíssimo amigo, um cara que eu admiro muito, que além de um grande músico, ele também é professor de matemática, e eu adoro quando você fala da correlação entre música, matemática, mas também entre matemática e poesia, e a poesia e a música conversam muito, acho que dá pra gente brincar. Jorge Pirola, obrigado, querido. Eu que agradeço, me sinto honrado, estou muito feliz e pela abertura que você fez, acho que já posso ir embora. Já. Vai ser ótimo, obrigado. Vai ser legal. Gente, vamos falar um pouquinho do papel da música na vida, tanto do ponto de vista mais amplo, quanto nas nossas vidas, né? Quando a gente propôs esse tema, vou contar aqui um detalhe de bastidores, né? O Paulo falou, gente, mas nós vamos falar de música. Eu gosto muito de música, mas eu não sou um músico, eu não entendo de música. Bom, eu também não sou músico. Tentei tocar música a vida inteira, tentei aprender violão, Paulo, tentei aprender percussão. Cara, eu tenho alguma dificuldade com a execução da música, né? Aí o Júlio, eu não sei, Julião, você toca algum instrumento? Olha, eu estudei durante bastante tempo, eu toco menos do que deveria, mas eu tenho um piano em casa. Um piano. Eu estudei alguns bons anos piano. Então, acho que vão ser perspectivas muito interessantes, porque, Paulo, você também não é musicista, você não chegou a aprender nenhum instrumento. Eu tocava muita campainha. E saía correndo quando era moleque, né? Nós somos da mesma geração, né? Então, o Pailu, por exemplo, gosta muito de música, mas não toca nenhum tipo de instrumento. Eu gosto muito de música, não toco nenhum instrumento, mas fui estudar a parte social, a parte, né, de influência, inclusive, psíquica da música. Já o Júlio toca, mas não toca profissionalmente. E o Jorge toca e toca profissionalmente, tem banda, vai contar um pouquinho da história dele e tudo mais. Então é legal porque são várias perspectivas e a música permeia todas essas perspectivas, né? A música, talvez, no curso que eu dou de história da música, né, da música no Brasil, da música brasileira, eu conto que a manifestação cultural música é a única manifestação cultural que permeia todas as outras. Então você tem música no cinema, mas não necessariamente você tem cinema na música. Você tem música no teatro, mas não necessariamente você tem uma encenação teatral durante a música. Você tem música na publicidade, você tem música no futebol, né? Você vai lá para ver um jogo de futebol que a torcida faz o tempo inteiro, canta, né? Faz música. É uma música, né? E você tem música no elevador, no consultório, enquanto você está jantando, tomando café. A música tem esse poder de permear,
né, a nossa vida em qualquer momento. Do nascimento ao óbito, né? Ao sepultamento tem música. Aliás, é isso, né? Você tem música tocando às vezes nos partos e muitas vezes em alguns tipos, né, de velório, dependendo da cultura, você pode ter música. Né? Aliás, você estava até nos bastidores aqui falando da marcha fúnebre. O mesmo autor, como é que é a história? O cara que fez a marcha fúnebre é o mesmo que fez a marcha nupcial. Ou seja, as coisas estão muito conectadas. E a música faz essa conexão. Né? Boa. Piadinha, né? Bom, vou jogar. Piadinha. Vou jogar a nota, né, pro Jorge. Jorge, conta um pouquinho de você. O que você fez da vida para chegar até aqui? Conta um pouco da tua história, da tua relação com a música. E a gente vai trocando uma ideia. Eu nasci numa família, por parte de pai, muito musical. Então, todos os meus tios, e eram muitos, né? Meu pai vem de uma família de 11 irmãos, do interior de Catanduva, lá em Catanduva, na roça, essas coisas, onde não tinha muito o que fazer. Então, um tocava violino, outro tocava sanfona, todos tocavam violão. E assim, obviamente, eu fui muito inserido nesse ambiente, com música mais caipira mesmo, né? Caipira raiz, vamos dizer assim. Tunique Tinoco. Essas coisas, assim, E tanto é que, até um pouco antes do meu pai falecer, a gente sempre que se encontrava, meus irmãos tocam também, menos o mais novo, que ele dança ao invés de cantar, de tocar, a gente não dança nada, então cada um com seus méritos, né? E a gente cresceu nesse ambiente. Só que pra mim a música, embora eu ouvia, eu não gostava. Não é que eu não gostava de executar. Eu só comecei a pegar o violão com 14 anos, que você pode até falar, mas é novo. Não, não é. Depende de onde você quer chegar, não é. Né? E o que aconteceu comigo foi que meu pai falava assim, você tem dedo bom pra tocar. Eu, que isso quer dizer? Né? E eu pegava lá o violão e fazia o dó e... Não sai nada. Eu tô achando ótimo, pra mim já foi ótimo o que ele fez. Não, e é bem isso. Na verdade, a coisa começou a florescer quando eu sou de raiz católica, ia pra missa, aí tem um grupo de jovens, no grupo de jovens, vamos tocar, eu comecei a tocar, porque eu já sabia 3 notas, né? Sabia sol, fá e dó. E aí começou. Só que lá dentro tinha uma pessoa em especial, que a gente chamava carinhosamente de Chinchim, o Américo Aoki, e ele já tocava bem mais do que os outros, né? E eu não sei porquê, a gente começou a ter uma sintonia e ele meio que começou a investir em mim, né? Então, por exemplo, esse papo de estudar um pouquinho de música clássica que eu estudei, veio porque ele tocava uma música que eu era apaixonado pela música, que é a Baquianinha número 1 de Paulinho Nogueira. Dá pra fazer um trechinho aí? Dá, aqui. Bem pouquinho, né? E aí vai embora, né? Legal. Então, e essa música, ela me abriu a alma pra estudar um pouco. Porque até lá, eu estudava na revistinha. Veja, gente, eu sou de uma época que tinha revistinha. Sim, pra as gente cifras, aprender. né? Cifras, Hoje você tem tá tudo na internet. O autotune. Hoje tem autotune também, é outra coisa. Mas assim, então a gente comprava as revistinhas e ficava tocando. Legião, ou outras músicas um pouco mais complexas, assim por diante. Então foi daí. E aí, além de... Um pouco antes de começar a estudar música clássica, junto com o Américo Aoki, o Chinchim, ele tocava muita bossa nova. E fiquei completamente apaixonado por bossa nova. Eu acho uma música riquíssima, riquíssima. E aí foi, né? E aí foi. Só que aí depois eu parei de estudar música, mas sempre tocando, sempre tocando, sempre tocando. Hoje, com 53 anos, eu tenho uma banda de rock que eu adoro tocar. Como rock. chama? Chama Onsdag. Onsdag, que significa? Quarta-feira. Em dinamarquês. Dinamarquês. Porque os ensaios são de quarta-feira, né? Então a gente foi muito original. E por que em dinamarquês? Veja, a gente não queria colocar Wednesday, porque senão ia ser muito óbvio. E aí fomos procurar, quarta-feira veio uma Onsdag. Pronto, é isso aí. Sonoramente. Né? A gente gostou e ficou essa. Embora às vezes os ensaios são de terça, às vezes de quinta. Mas não precisava, né? Tudo começou na quarta. Tudo começou numa quarta-feira. Então, e hoje embora eu adoro violão, é o meu instrumento, vamos dizer assim,
Mas quando você sobe em cima do palco, tá tocando guitarra e liga o drive para fazer o solo. Ah, que O delícia. drive, pra quem não tá acostumado com música, e deixa eu ver se eu entendi direito, é o equipamento que faz aquele... É o pedal. Tem vários tipos de efeitos quando você vai tocar guitarra. Tem delay, tem coros e tem os drives. Tem distortion, fuzz, essas coisas. drive todas. gera mais o drive é aquele efeitos que no som. o drive é aquele que deixa. Se eu tivesse cantando, é aquele cara com a voz rouca. Esse é o drive. Então é o drive. Quando o cara vai solar, tem sempre um drive junto tocando. O nome daquele... o segundo vocalista do Van Halen, como é que é o nome dele? Sammy Hagar. É mais ou menos aquele jeitão dele cantar, assim. Que é o meu predileto, inclusive. É isso aí. Tá. Mas ele fazia isso sem precisar Sem o drive. Ele tinha um drive na voz já. Era fantástico, só talento mesmo, incrível. Fantástico. Muito A bem. banda são de quantas pessoas? Somos 5. São 2 guitarristas, eu e meu cunhado, eu e o Alex Nunes, o Sérgio Rolo, que é o cantor, o Chris Stahl, que é o nosso baterista, e o Fila, o nosso baixista. Boa. Formação clássica. Clássica. Né? 2 guitarras, baixo, bateria e... Às um vezes, cantor. como eu tenho um aparelho, na minha guitarra eu coloquei um aparelhinho que ele conecta o som em MIDI, transforma, e às vezes eu faço som de teclado, de saxofone, só para encher um pouco a música e tal. E tem muitos rocks que você vai tocar de Purple, por exemplo, tem muito de teclado, né? Sim. E aí não tem teclado, então às vezes eu tento fazer algumas coisas e tal, mas... Pink Floyd também tem muito Pink teclado. Floyd, sem dúvida. Genesis tinha muito de Claro, teclado. muito. Tem bastante coisa de teclado no rock. Agora, vou dar uma volta. Aí, você também dá aula de matemática. Adoro. E onde é que entra isso na sua vida? Você sabe quando eu estava na primeira série do ensino fundamental, que era chamado de primário, século passado? Óbvio, eu não sabia o que era exatas biológicas e humanas. Mas eu tinha certeza que eu ia trabalhar com número. Eu tinha certeza. Primeiro porque eu achava mais fácil. Então isso foi a minha vida inteira assim. Então, na verdade, a minha formação é na área de computação. Na verdade, fui desenvolvedor de software há muitos anos, tal. E a computação está muito relacionada à matemática, embora as pessoas achem que não, né? Mas o core da computação é matemática Então, quase questão pura. binária, não é? 1, 0, como uma linguagem. E né? tem uma questão de lógica, Dan, que é muito forte. A programação é isso, né? É lógica, né? Lógica. Sempre tem que fechar a conta, porque senão você não consegue evoluir no programa. Não tem mais ou menos. Não é? Então, isso pra mim... Então, veja, quando não tem mais ou menos, pensa bem, pessoal. Não tem mais ou menos. Tá certo ou tá errado? É mais fácil. É mais fácil de lidar com isso. Entendeu? A relação humana já não é assim. Não. Vocês são de humanas, sabem falar disso melhor do que eu. Então, eu achava mais simples, mais fácil. E, na verdade, era muito natural para mim. Então, se você perguntar para mim, Jorge, qual foi a disciplina que você mais estudou na minha vida? Claro, foi por língua portuguesa. Porque era que você tinha Porque mais eu tinha mais dificuldade. E matemática? Não, matemática eu não estudava. Por quê? Porque você é inteligente. Não sou inteligente, é que eu tinha facilidade para aquilo. Eu, matemática, estudava pra caramba, história não. Pois é, eu fiquei na faculdade eu levei DP em administração. É um gênio? Não sou gênio nada, porque eu era bom em matemática. Eu tinha facilidade para aquilo e dificuldade em outras coisas. É simples assim. É tão mais fácil, né? É ou não é, né? No caso de matemática, né? Aí entre humanas, talvez. Veja bem. Não, Pailu, era Vamos assim, ó. discutir as ideias. Nossa. Pailu era assim. 10 regras de acentuação. 47 exceções. Me poupe. Não é? Por que a gente fala também e não também, Pois se o acento é agudo no E, pois né? é. Porque a gente fala muito e não Cadê o muito, N aí no meio? Não tem N quando né? você escreve Muito. É isso aí. Muito louco, né? Muito louco. Cara, e aí eu já te ouvi falar que eu já te ouvi num bate-papo assim de boteco, você fala, pô, na minha primeira aula de matemática, eu não lembro se nas aulas que você dava na faculdade ou no colégio, você começava lendo poesia. É isso mesmo ou minha memória tá me traindo? Não, é mais ou menos isso. Assim, veja, eu sou um cara de exatas que adora humanas. Eu sou um cara que adora gente. É incrível, pessoal. Mas eu sou de exatas e gosto de gente. Olha que coisa. Graças a Deus, Nem né? combina. Estranho isso, hein? Nem Estranho. combina. O pessoal da exatas vai falar que esse cara é louco, né? Um espécime raro. É uma espécie rara. raro. E na verdade, é assim, cara. Quando você se coloca professor, é porque você... Às vezes, não sei se o cara tá numa necessidade terrível na vida, né? Mas que nunca foi o meu caso, graças a Deus. Então eu tava lá, eu adorava estar lá. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula, eu tinha 17 anos e nem era aula de ensino médio, nada. Era aula de um curso de Excel. Veja. Quando eu falei aquilo, eu falei, nossa, eu quero fazer isso minha vida inteira, porque eu adorei aquilo. Adorei veja só como as coisas estão relacionadas. O que eu ia falar agora.
Eu adorei o palco. Porque o professor está num palco, cara. De certa forma, ele Tá, é, e ele é o aquela- único professor ali no meio de 20, 30 ou 40 É lógico alunos. que a relação não é assim, só eu ensino. Tem toda essa parte de educação por trás, não vou. Acho que o nosso foco não é esse. Mas hoje, como músico, eu tô onde? No palco. Tô no palco também. É engraçado, agora fez essa relação agora. Mas eu adoro poesia. Então, às vezes você. E o que mudou assim a minha visão de poesia, comecei a ler, foi quando eu li um poeminha, 4 linhas de Carlos Drummond de Andrade. Aquilo, pai Lu, me deu uma emoção. E eu pensei assim, Júlio, como que essas letras combinadas formando uma palavra que formam uma frase, isso pode me gerar uma emoção de eu chegar a chorar por causa disso. Eu decidi ser poeta por causa de uma poesia do Carlos Drummond. Qual foi a sua? Eu não lembro. A minha foi No Meio da Rua. No meio da rua tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio da rua. Que é um poema até meio besta, se você olhar ele sem esse coeficiente de interpretação. Ele fala ali, né, de um evento absolutamente corriqueiro. O cara tava andando, viu uma pedra no meio da rua, olhou, aquilo surpreendeu ele e tal, e tinha uma pedra no meio da rua. Ele repete, inclusive, essa frase, com algumas diferenças de ordem das palavras. Cara, era um estudante de primeiro ano do colegial, atual primeiro do médio, né, assim que se fala hoje em dia. E meio de uma aula de literatura, eu abri e, cara, na hora que a gente leu aquilo, assim, eu falei, Fez todo que sentido. isso, cara? Porque era subversivo. Era diferente daquela métrica de poesia, sabe? Meio parnasiana, Sim, ou sim, soneto, sim, aquela sim. coisa. Quebrava a métrica. Né? E aí, ao mesmo tempo, eu vejo um professor de matemática, que é um músico técnico, falar de poesia e meter isso no meio de uma aula de matemática, eu falei, nossa, esquisito. E Onde é que engraçado ele foi buscar essa correlação? Tá, muito bem. Eu tava dando aula eu dei aula numa ETEC, a ETEC do Carandiru. Eu dei aula lá 1 ano e meio. Eu estava dando aula para o pessoal de segundo e terceiro ano do técnico em informática. Então, obviamente, tá falando de if, else, go to, essas coisas todas, né? E, obviamente, eu falava também de matemática. E o pessoal começou a falar, professor, mas a gente odeia matemática. Eu falei, pessoal, vocês odeiam matemática, estão fazendo o que aqui nesse curso? Eu quero ser borracheiro, mas eu tenho nojo de graxa. É, mais ou menos isso. Que nojo, não gosto de unha suja. Pô, cara, vai fazer outra coisa, né? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente vê é que as pessoas não sabem, pensam que informática é uma coisa e tem muito de matemática. A administração também, né? A administração tem bastante matemática, vai fazer finanças. Bom, não importa. O que aconteceu é que aí eu falei, nossa, eu preciso mostrar para eles que matemática não é um bicho de 7 cabeças, porque o problema não é a matemática. O problema é a bagagem que você carrega. E aí eu fui falar de poesia. E eu fui falar de poesia e a primeira coisa que eu joguei na lousa, quando eu falei para eles, foi assim, no slide, né? Eu falei assim, pessoal, olha aqui, navegar é preciso, viver não é preciso. Aí eu perguntei, tem algum símbolo, letras, né? Tem alguma letra aqui que você que você não entende? Não, professor, lógico que a gente entende. Tem alguma palavra que você não sabe o sentido dela? Não. Então explica para mim. Por que o general Pompeu lá o romano Pompeu falou que navegar é preciso e viver não é preciso? Porque pensa bem, cara. Não faz o menor sentido. Se navegar é preciso e viver não é preciso, como que eu navego se eu não vivo? Mas do que ele estava falando? Porque esse preciso... É de precisão, né? É de precisão e não de necessidade. Então, navegar é preciso. Você traça uma rota e chega lá. Agora, viver, amigo. E às vezes, quando eu comecei a falar isso, eu falo assim, puxa, a minha intenção era que caísse na orelha dos alunos e falasse assim, poxa vida, realmente eu entendi tudo, mas de verdade eu conseguia entender todos os símbolos que estavam lá, mas o sentido eu não entendia. Aí eu fui fazendo isso com várias poesias. Ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, e assim vai. E aí eu fui explicando o porquê dessas poesias. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Aí eu falei, o que é isso? Poesia. Aí eu colocava Bhaskara. O que é isso? Aí o pessoal... Poesia. Eu falei, isso também. Aí eu coloquei várias fórmulas, né? Umas mais complexas que eles ainda não tinham visto e tal. E aí eu falei, isso também é poesia. Só que você está com dificuldade de identificar quais são os símbolos. Da mesma forma que você não entendeu que aquele preciso não é de necessário, é de precisão. Certamente na tua formação
algumas dessas vírgulas ficaram para trás. E isso te traz a dificuldade de não entender o que está acontecendo. Veja, a minha ideia não era arrumar o mundo, mas porque não dá, né? Mas era mostrar para eles que pelo menos falar, olha, dá para recuperar alguma coisa. Só que não tem jeito. Você tem que... É óbvio que você tem que estudar. Não tem jeito. Então eu queria mostrar para eles que, olha, vocês têm uma bagagem mínima aí que dá para continuar. Pede ajuda, estou sempre aqui, essas coisas assim. Então foi daí que surgiu a poesia na aula de matemática. Na aula de matemática. Genial, legal. Bom, eu acho que dá para fazer uma conexão aqui com a música muito interessante, porque eu, por exemplo, que não sou músico e não sei ler partitura, fui tentar entender um pouquinho, né, da base musical para poder dar uma melhor aula de história da música brasileira. Eu lembro que eu fiz um curso de história da música brasileira em 2003, quando eu voltei de Portugal, e meio perdido, né? Eu fiquei quase 2 anos fora do Brasil. Então, quando eu voltei, os amigos, alguns tinham ido morar fora também em outros lugares, outros, sei lá, tinham ido trabalhar fora de São Paulo, né? Onde eu morava antes de ir para Portugal. Então, estava meio perdido. Aí eu vi que o Zusa Homem de Melo, que foi um importante produtor musical, músico inclusive também, mas especialmente um grande produtor musical, ele ia fazer um curso sobre história da música. Aí eu fui lá. E, cara, eu lembro direitinho o dia que nós estávamos fazendo as aulas, eram 10 aulas, ele estava seguindo mais ou menos a cronologia ali, desde a época que começou, né, ter mais sociedade aqui no Brasil, né, cidades e tal, até os tempos atuais. E quando ele, nessa cronologia, mostrou, por exemplo, Jorge Benjor, e ele colocou isso em contraponto à música que vinha sendo feita antes, inclusive a própria Bossa Nova e outras músicas, eu entendi pela primeira vez qual era o tamanho da importância da proposta que o Jorge Ben, né, na época Jorge Ben, 1963, né, acho que ele aparece com Mais Que Nada. Por que ele era um cara tão cultuado? Porque quando eu conheci Jorge Ben, ele já era Jorge Benjor. Nos anos 90, né? Com W Brasil, que foi a música que trouxe ele de volta assim, para o sucesso, né? Do grande público e tal. Então eu tinha uma leitura dele, mas eu não conseguia entender por que ele era tão incrível, tão disruptivo. Quando eu vim acompanhando a construção, né, musical no Brasil, etc e tal, e aí ele entrou com o Jorge Ben, cara, aquilo, engraçado, parece que explodiu nossos ouvidos. Era uma ruptura, foi uma ruptura no meio, né? No caminho para onde a música, no geral, estava indo. Bom, então, até para poder explicar esse tipo de coisa, mesmo não sendo música, eu fui entender um pouco da base. E aí, entendi que a música é feita de som e silêncio. Se não tem o silêncio, você não tem, e aí me corrija se eu estiver errado, você não tem um negócio importantíssimo para a música chamado ritmo. Se tudo é uma nota contínua, né, um som contínuo, você não tem o ritmo. A pausa é fundamental. A pausa é fundamental. A pausa é música. Né? Então, quando você olha para o ritmo, você então chega numa questão que é a possibilidade de codificar este ritmo. Bom, a hora que a gente vai ver, estamos voltando de alguma forma ou para matemática ou para linguagem lógica. Então, a música, por mais que ela nos emocione, e tem gente que ouve um funk, né, com uma nota grave e tal, não sei o quê, e se emociona. Se não se emocionar de chorar, se emociona de... Vibra. Vocês me perdoem aqui, vou soltar um palavrão, né? A pessoa, caralho, que legal, puta, tô feliz da vida, que festa incrível, não sei o quê. Lembrando que caralho não é palavrão. A gente num dos primeiros, o mastro, né? Num dos primeiros episódios falamos disso, né? O mastro do navio, né? Hoje em dia né? Mas é isso, a pessoa, né, tem essa êxtase. E para uma outra pessoa, cara, desculpa, tá até me agredindo. É isso aí. Assim como tem gente que é capaz de ouvir o que você tocou do... Paulinho Nogueira. Ele foi professor do Toquinho, né? O Paulinho Nogueira. E ficar emocionado, como nós aqui, pô, temos vontade até de bater palma. E tem gente que pode olhar e falar assim, chatinho, né? Prefiro o funk. A música vai mexendo de maneiras diferentes com cada um de nós. Mas ela tem todo um código. Né? Cada um de nós vai codificando a música do jeito que consegue. Mas a música, ela é ritmo. E a vida é feita de ritmo. Como é que alguém conseguiria viver sem música? Assim, eu confesso que eu conheço gente que gosta pouco, mas eu acho que eu nunca conheci alguém que rejeitasse a música. Inconscientemente, a pessoa tá no meio disso. Não tem, eu não consigo imaginar. É que eu toco, né, cara? Então, pra mim é impossível imaginar alguém que não suporta ouvir. Qualquer tipo de música me causa estranheza, me causa desconforto. É impossível. Os povos antigos batiam palma, batiam nos pedaços de pau
para fazer um ritmo, para, sei lá, fazer as danças de ciranda que a gente estava conversando e tal, essas coisas todas. Então a música está sempre envolvida em como você disse no início, em todos os povos do mundo, todos os povos. Então não consigo imaginar alguém que não... Se alguém conhece quem rejeite música incompleta, por favor avise a gente, porque também eu nunca ouvi falar desse Não, e outra, tem música que eu gosto e tem música que eu não gosto. Olha, eu mesmo que... Veja, eu sou um cara que eu posso dizer hoje que eu gosto muito de rock, tenho banda. E tem alguns tipos de música que eu não gosto. Então eu vou dar um exemplo e você o mais respeitoso possível de verdade, do fundo do coração. Eu não gosto de pagode. Isso não quer dizer que quando eu ouço um Jorge Aragão, eu falo, puta, esse cara é bom pra caramba. Quando eu ouço um Fundo de Quintal, eu falo, pô, olha isso aí. A ideia por trás dessa é óbvio que eu dou muita ênfase no violão de 7 cordas. Aí eu puxo um pouco pro meu lado, né? Porque eu acho aquilo estupendo. Mas não é uma coisa que eu consumo. Isso não é porque eu não consumo que não é excelente. Entende? Da mesma forma que eu tenho muito rock que eu gosto e que é uma porcaria do ponto de vista técnico, vamos dizer assim. Tá certo? Então, voltando. Música permeia a vida de todos. Não tem como. Você sabe que pra mim, muita gente fala assim, um dia um cara chegou pra mim e falou, pô, você deve ouvir música o dia inteiro. Eu falei, não consigo. Mas por quê? Porque se eu tô trabalhando e eu tô ouvindo música, não é que eu esqueço o trabalho, mas eu começo a contar o tempo da música, eu falo, pô, olha só o acorde que ele fez aqui. E isso é meio que um inconsciente que se torna consciente, e quando eu vejo, eu não lembro mais o que eu estava fazendo. Então eu sou um cara que eu não posso ficar ouvindo música. É óbvio que eu vim pra cá, tava na estrada, a gente veio ouvindo, eu e a minha esposa, a G, a gente veio ouvindo música. Mas é que para dirigir é meio que no automático, né? Mas se eu estou trabalhando numa coisa que exige muita concentração, eu não ouço música. Porque me atrapalha, porque ela te magnetiza. Porque a música me pega de um jeito que eu não consigo mais sair dela, vamos dizer assim. Isso é uma desgraça. Na verdade é uma maravilha. Eu arrisco dizer, né, que música, para mim, do meu ponto de vista, é igual água. Todo mundo precisa. Todo mundo bebe. Agora, tem gente que gosta de água com sabor, tem gente que gosta de água com gás, tem gente que gosta de outros tipos de água, né? Mas todos precisam dela. Vocês lembram do Edu Casarotto, que veio gravar um programa aqui com a gente, né? Quando a gente falou muito sobre a questão das virtudes? Tem um conceito que eu compartilho com o Edu e uso até no curso da Unicamp de Propósito na Vida, que são os tanques de energia, né? Na nossa vida, nós precisamos, sim, claro, das coisas básicas. Vou evocar aqui muito rapidamente a pirâmide de Maslow. Se você está com fome, é difícil você discutir qual é o sentido da vida, né? Se você está extremamente cansado, é difícil você discutir, né, qual é a próxima produção artística que você vai fazer. Mas depois de suprida as necessidades fisiológicas, a gente começa a ter outras necessidades importantíssimas para nos reenergizar e a gente poder produzir, né, na vida outras coisas. E um dos tanques de energia, sem dúvida alguma, eu corroboro com isso, é a música. São lá cerca de 40 itens, né, das coisas mais variadas, desde você... E de novo, estamos falando aqui de tanques de energia e não necessariamente coisas fundamentais para você ficar vivo, né, mas coisas que são fundamentais para você se sentir animado, ter ali um pouco de energia, de libido, de estímulo para fazer as coisas da vida. Então, desde você transar, né, ter ali algum sexo fisiológico na sua vida, mas você também se divertir, mas você também ter contato com os amigos, e a música é um desses tanques de energia. Portanto, de fato, quando alguém começa a negligenciar a participação da música, e aí adorei a tua metáfora, né? A água pode ser com gás, pode ser com sabor, pode ser mineral, pode ser gelada, pode ser temperatura ambiente, mas quando eu não me hidrato, quando eu não me musico, né? Não sei se não ficou bonito, mas enfim, quando eu não me musicalizo, talvez eu esteja deixando ir embora um aspecto importante de energia na minha vida. E outra correlação que eu acho interessante, de novo, eu estava falando nos bastidores que eu não entendo nada de música, né? Mas que é meu ponto de vista nem todo mundo vai gostar dos mesmos tipos de ritmos e músicas, né? Então a vida pra gente é como se fosse um grande rádio. Tá cheio de estações e você escolhe aquela que sintoniza para você, né? Você escolhe aquelas. Ou aquelas. Por exemplo, eu da mesma forma que eu gosto de bossa nova, quando o cara
que eu acho... É que Bossa Nova tem uma genialidade quando o cara faz assim, ó. Se você disser que eu desafino amor... Tá desafinado. Perceberam? Se você disser que eu desafino amor... É uma nota dissonante, né? É uma dissonância de tal forma que você fala assim, não, peraí. Meu ouvido, mesmo não entendendo de música, fala, não, tem alguma coisa errada nesse som aí. Tá desafinado. Não harmoniza. Aí, né? isso, não harmoniza. A intenção é exatamente essa. Então isso eu acho genial. Mas da mesma forma, eu adoro Legião, né? Que tecnicamente é uma música muito mais pobre. Tecnicamente. Mas eu garanto pra você que eu ouvi muito mais Legião do que Bossa Nova. Porque Tem sei um lá, contexto, é tem um as contexto, letras, tem a minha idade, a juventude e tal, isso aqui. E eu adoro. Então, Você tava falando várias, das sequências. portanto, são várias estações na vida. Umas você não gosta, outras você namora. Né? Mas onde que você tinha conectado? Você tinha pensado em alguma coisa dessa conexão assim das estações? Com alguma outra questão? Não, porque pode ter pessoas que falam assim, não, mas eu consigo viver muito bem sem música. Acho que qualquer ser humano consegue viver sem música. Não é uma necessidade. Exato, né? não está na base, Básica, né? né? Mas deve existir algum tipo de ritmo e música que sempre vai tocar essa pessoa. E pode até não ter voz, só música. Só música. Só som, só harmonias. Entendeu? Então, a vastidão que existe de ritmos, é impossível, eu arrisco dizer que é impossível que tenha alguém que fala assim, não, eu não curto nada de nada. Né? Não, e assim, ele tem a oportunidade também de criar o ritmo dele. Quer dizer, veja, é uma coisa tão aberta nesse sentido. Eu não gosto de nada, o que me parece meio impossível, mas ele cria o dele. E sem ele pensar nisso, ele se inspirou em outras coisas para criar o próprio ritmo dele, entendeu? Então a coisa nunca... Veja, em música as pessoas nunca estão vazias, mesmo achando que estão, mesmo achando que não gosto de nada e assim por diante. Isso é um puro achismo, ok? Mas é um sentimento. Por que você... Desculpa, vai lá, Juliano. Não, eu queria falar que a música, eu acho que ela... A música, não só a música, mas eu acho que outros tipos de arte também, elas comunicam algo que a gente não consegue colocar em palavras. Né? É isso, assim, esse sentimento que às vezes você se conecta ou com a música, ou às vezes com um filme, uma dança, outros tipos de arte também, ou a poesia, né, igual vocês citaram. Cara, na hora que eu vi aquela poesia, assim, meu mundo se abriu, assim, como se tivesse aberto um salão dentro de mim que eu não conhecia. Né, muitas vezes. Aquele quadro, aquela pintura. Então é isso, eu acho que ela consegue comunicar alguma coisa que a gente é capaz de assimilar, mas a gente não consegue colocar em palavras. Né? Então, eu acho que aquilo que você falou, a música ela permeia todos os tipos de arte também. Então, por isso que eu acho que a gente se conecta muito com ela, porque é isso, ela tá tocando em áreas da gente assim que nem a gente entende direito. É isso aí. E olha, outra correlação. Tudo na vida ele tem falado aqui, que é energia. Né? E o toque de um instrumento libera vibrações que são energias. Né? Então, se essa energia toca teu ouvido, a vibração, e ela permeia por dentro, e você sente que isso é gostoso, você conecta. Se é ruim, você fala, não quero, tá me incomodando. Né? Mas você vê, não dá, né? Não encaixa. Pra mim, assim, o ser humano criou a música, mas muito influenciado por outras forças, né? Sem dúvida. É uma necessidade. A gente estava conversando agora. Você pega um mantra, você pega sempre aquele... aquela frequência... Veja, música, quando você bate a corda, ela tá vibrando em uma determinada frequência. E tem esse som porque é essa frequência. Essa outra corda tá vibrando numa outra frequência. Então o nosso cérebro... Tá agredindo, né, o ar de uma outra forma. Isso, e o nosso ouvido capta essa vibração, toda a questão cerebral aí, isso vai pro cérebro de uma maneira que te atinge. Veja, tem algumas frequências que a gente estava conversando, tem algumas frequências que sempre vão cair bem para você. E tem outras, que você fala, putz, olha essa música é legal. Outro dia você vai ouvir a música e fala, puxa vida, não é tão legal assim. Aí outro dia você ouve a mesma música e fala, pô, não, pensando bem. Então também depende do seu estado de espírito. Né? E veja, do ponto de vista mais técnico, às vezes eu ouço uma música, depende muito da minha boa vontade. Veja só. Da minha boa vontade. Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, Jorge, ouve esse funk.
puta, eu já vou ouvir com uma Existe vontade uma desgraçada. Já resistência, existe, né? um preconceito. Ou um conceito, sei lá. Entendeu? Então, tem disso também, né? Quer dizer, a minha moral, vamos dizer, não, aquilo tudo que eu aprendi, toda a minha construção de moral, aquilo lá me afasta. Pode ser também. Mas aí a gente então entrou num ponto que eu ouvi uma vez, gosto muito e quero provocar vocês, né? Então, eu não toco nenhum instrumento, o Pailu também não, o Júlio toca, Jorge toca com muita frequência, mas o conceito dizia que, indiferente se você sabe tecnicamente tocar ou não um instrumento, todos nós somos musicantes. Já tinha ouvido falar dessa expressão? Musicante é aquele que participa da música. Isso. Você tem um músico, então você é músico, e o Júlio é músico porque sabem pegar um instrumento e executar ali uma série de notas, num ritmo, é um musicista. Agora, todo mundo que participa de alguma forma daquele evento musical, ele é um agente, ele é um musicante. Por quê? Porque no momento em que você toca essa música, ela entra em contato com o meu repertório. O meu repertório também musical, mas o meu repertório também psíquico, emocional. Então eu estou afetando a música. De alguma forma, a música que entra no meu ouvido, bom, vamos radicalizar ainda mais. O som não existe. De explodir a cabeça, né? Pô, como o som não existe, eu estou escutando você falar, né? A não ser que a pessoa é surda, né? Tem uma deficiência auditiva. Não. O som na natureza, ele não existe. Som, isso que a gente está ouvindo, né? Que inclusive nós estamos ouvindo muito mais com o cérebro do que com os ouvidos, né? Mas o som não existe. O som, na verdade, é vibração, né? São moléculas de ar, né, de alguma forma, H2O, as moléculas vibrando, criando ondas. Essas ondas, né, chegam ao nosso aparelho auditivo, começa aqui, né, no ouvido, entra, é capturado pelos cílios do ouvido. Esse equipamento todo tem uma propriedade incrível em nós, em uma série de outros animais, de diferentes, né, estruturas, que transforma esta vibração em impulso elétrico. E o impulso elétrico é enviado por todo o sistema nervoso para uma região do cérebro, principalmente o que eles chamam de área de Broca, se eu não estiver enganado, Broca, que é uma região aqui mais na parte temporal, e os neurônios daquela região transformam o impulso elétrico, traduzem ele para uma linguagem que nós ouvimos no nosso cérebro e damos o nome de som. Você está falando que o som ele é precedido pela frequência. Na verdade, o que existe são frequências. E mais do que isso, você fez uma pergunta aqui também nos bastidores, né? Aliás, tem horas que a gente está conversando tanta coisa que sempre aparece a pergunta, já está gravando, né? Mas uma hora você brincou, você falou assim, se cai uma árvore no meio da floresta amazônica, mas não tem ninguém lá. Fez barulho ou não? Fez barulho ou não? Né? E a resposta, neste ponto de vista, é não fez. Por quê? Porque o barulho só se dá, barulho enquanto som, se você tem toda essa estrutura do aparelho auditivo, aqui desde a orelha, ouvido, etc., que transforma em impulso elétrico e você tenha algum tipo de encéfalo que consiga, em uma determinada região, transformar o impulso elétrico em som. Se não tem tudo isso, sabe o que teve? Vibração. O que teve é vibração. Então, na natureza, o som não existe. Ele existe aonde, então? Dentro do meu cérebro. Se ele existe dentro do meu cérebro, quando eu escuto o Jorge tocar uma música, o Pailu escuta a mesma música, o Júlio escuta a mesma música e o próprio Jorge escuta a música que ele compôs, são 4 músicas diferentes. São 4 músicas diferentes. Porque são 4 estados emocionais diferentes, são 4 interpretações diferentes. O musicante, portanto, ele está, de alguma forma, participando. E você nunca vai saber que música eu ouvi, eu nunca vou saber que música você ouviu. Quando você falou de musicante, eu pensei... A primeira coisa que eu penso, assim, imagina... Eu comentei também nos bastidores, que a gente... termina uma música, tá fazendo show lá no rock e tal, termina uma música, aí vem um silêncio e começa isso aqui. Quando começa isso, o público... Porque a música chama mesmo. Agora, o musicante, o público, vamos falar de chamar de público, ele é tão parte da música que imagina tocar essa música para uma plateia e todo mundo assim de braço cruzado. Eu vou tocar essa música como, cara? Eu vou fazer... O que está acontecendo? Isso para mim já
perde o tesão da coisa toda. Ao mesmo tempo, também, se as pessoas começarem a gritar demais, pode também te irritar. Não, eu aumento o amplificador. Você tem um botão ali pra controlar. Mas também, né? É lógico. Aliás, o João Gilberto, né? Você falou da João Bossa Gilberto, Nova. você... Cara, eu fui na inauguração de uma casa de shows aqui em São Paulo, há muitos anos atrás. Hoje eu não sei como é que ela... Acho que deve ser Credit Card Hall. Não, chamava Credit Card Hall, não sei como é que chama mudou hoje. várias vezes. Você tava comigo né? lá nessa inauguração, não tava? Foi um show do Caetano Veloso e do João Gilberto. E aconteceu um episódio que ficou marcado na história da música brasileira. Ele reclamou que o ar estava frio e que estava vindo um ventinho. Aí, beleza, tal, o pessoal deu uma risadinha. Ele já era conhecido como um músico exigente, com a acústica, com o comportamento do público. Bom, e daqui a pouco ele reclamou de novo e disse, não tá dando aqui, tá por inauguração da casa. Uma casa, na época, super enorme, moderna, né? tecnológica e Moderna, tal. Isso deve ter sido 99, alguma coisa assim. Disruptiva. E aí, cara, como a galera, né, era a inauguração, então tinha bebida de graça ali, porque teve uma espécie de coquetel antes do show e tal, algumas pessoas talvez estivessem um pouquinho alcoolizadas. E um determinado grupo começou a ensaiar uma vaia. E ele não teve dúvida, pegou o microfone, eu não vou saber fazer como ele fez, mas começou a cantar vaia de bêbado não vale. E começou a improvisar uma música com essa frase. Vaia de bêbado não vale. Aí metade começou a aplaudir, né? Metade começou a vaiar mais ainda. O Tom Zé, que é um cara brilhante, um músico baiano da época da Tropicália, vivo até hoje, ele fez uma música inspirada neste incidente. Olha como uma coisa foi levando a outra, que foi levando a outra. É, o musicante. Pro João Gilberto, o barulhinho ali do som, do vento, estava incomodando ele de tal forma que estava atrapalhando ele poder executar. Não, e tinha um lance também, quando a temperatura muda a temperatura demais, um violão de nylon, por exemplo, a corda, ela desafina mais facilmente. Então, ele é muito mais sensível à variação de temperatura. Para um cara que tem um ouvido, que eu não sei se era absoluto, mas para um cara que tinha um ouvido privilegiado, vamos dizer assim. Né? É um incômodo. Como diz a música, inclusive, não sei o que lá, privilegiados iguais. Fotografei você na minha Rolleiflex, mas antes ele fala alguma coisa dos ouvidos privilegiados, né? Iguais aos seus. Então ele que tinha um ouvido privilegiado, você tem razão, às vezes um pouquinho de nada que mudou, né, ali a distensão da nota o incomodava. Eu que não tenho essa capacidade, tava ouvindo diferença nenhuma. Mas isso nos próprios ensaios da banda, é assim, a gente tá tocando, fala assim, pô, não é Fá sustenido, é Sol, vamos supor. Pô, é mesmo, e aquilo pra gente choca o ouvido. Se o cara comete o mesmo erro durante o show, e comete, todos os músicos fazem assim, ó. O público não tá nem aí. Não é que não tá nem aí, não percebe, porque não é, abre aspas, não é do ramo. Entende? Isso não é uma crítica. Cada um na sua praia. Cada um na sua praia. E por sinal, ele é muito mais feliz do que eu nesse sentido, né? Talvez pro público passa numa margem de erro. É, um desvio padrão. Pro músico nem percebe o erro. Exato. Exato, nem né? percebe o erro. Tá vendo como é matemática? Tá vendo? Só privilegiados têm um ouvido igual ao seu. Né? Como é que é? Eu possuo apenas o que Deus me deu. Eu não tenho, né, essa capacidade, mas eu crio a música na minha capacidade a partir do que eu escuto, Pailu na dele, Júlio na dele, você na sua. São 4 músicas diferentes, ainda que estejam saindo de um mesmo equipamento emissor. Violão, caixa de som, etc. E tal. Então, a música, ela, além de tudo, tem isso, né? Ela permite com que cada um de nós nos apropriemos dela e venhamos a dar a ela o significado que a gente quiser. Há quem escute uma música do Oswaldo Montenegro, que eu sei que você gosta um pouco. O cara ouve aquela música e fica emocionadíssimo. O outro ouve e fala, que chato. É isso aí. Né? Música erudita, então, quantas vezes a gente vê isso, né? Mas sabe que eu acho que isso aí é uma questão de cultura, viu? Eu acho que a gente peca um pouco por causa da cultura mesmo. Cultura, de fato. Educação. Né? Cultura mesmo. Porque a gente não está preparado para ouvir certas coisas. Desculpa, gente. Não, é porque, assim, eu tento, por exemplo, eu tenho 3 filhos pequenos, né? E eu ouço muito música erudita, gosto muito. Aí outro dia, algum deles falou assim, não, mas música boa mesmo é isso aqui. Aí colocou, acho que era Justin Bieber. Tipo, eu tava ouvindo... Tava ouvindo Mozart, e daí caiu no Justin Bieber. Ou seja, não é por falta de tentar, foi por educação. Né? Mas eu vou pegar carona no que o Dan trouxe. Ele explicou de um jeito que parecia ser um profissional da área, né? Sobre o ouvido e sobre as interpretações, né? Se o som não existe e cada cabeça, cada indivíduo
tem um decodificador dentro de si, né? Talvez músicas que a gente, agora voltando, né? Músicas que a gente acredita que são boas para nós, mas não são boas para outros, talvez seja uma questão de afinar o seu decodificador, né? Sim. Entendeu? Porque você talvez, o que você viveu, a sua história, para aquele tipo de som, não cabe. É o seu repertório. E para outro, é tudo para ele. Isso. Não, e até a sua disponibilidade, né, para entrar um pouco que seja, na vibração do outro. A gente está falando aqui bastante de funk, mas vamos reconhecer que somos 4 indivíduos acima de 40 anos, e o funk, portanto, especialmente esse funk mais pancadão, essa coisa Miami Bass, né, como eles chamam, que usa esse grave muito forte, ele não é um fenômeno nem geracional pra gente. Sim. A gente pode dizer que, mas eu também, ninguém aqui cresceu, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, onde este funk ganhou corpo, mas hoje o funk é um fenômeno musical no Brasil inteiro. Mas fundamentalmente ele não conversa com a nossa história, né? Nós não crescemos ouvindo esse tipo de música. Pois bem, mas é o tipo de música que às vezes é muito criticada porque a letra ela é menos poética, ela muitas vezes é mais lasciva. Mas tem uma coisa que eu adorei outro dia que eu ouvi e que me ajudou a ter menos preconceito mesmo. A palavra, nesse caso, a mim se aplica como preconceito. Eu tinha um preconceito com o funk. Você ouviu a nova música de fulano de tal? Nem quero ouvir. Bom, nem quero ouvir, eu tenho o direito de não querer ouvir, mas é um preconceito. E aí eu ouvi uma declaração do Carlos Eduardo Miranda, não sei se vocês estão ligando o nome à pessoa. O Carlos Eduardo foi produtor de várias bandas de rock dos anos 90, como os Raimundos, por exemplo, que só falava de baixaria nas letras de música, né? Então você pega uma letra do Raimundos, sério, os caras do funk são juvenis, em termos de putaria. Os caras do funk não sabem nada, né? E mesmo assim, hoje o Raimundos é respeitado como uma banda que teve a sua importância na história da música brasileira e pelo menos do rock, porque foi misturar rock com música, com chachado, com baião. Pausa. O Carlos Eduardo Miranda, um cara então que teve a sua importância, produtor musical, depois foi jurado, acho que em algum programa desses que formava ou que revelava músicos, acho que foi o Ídolos. Ele era um cara que era bem fortinho, assim, eu vou usar a expressão que a gente usava na nossa época, gordinho, né? De cabelo branco e barba branca. Vocês vão saber quem ele é, né? Se olhar para ele. Bom, esse cara tem uma declaração que eu gosto muito. Ele fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Então o funk hoje ele é bem criticado porque ele é uma música que só serve o pessoal dançar, não tem lá grandes construções harmônicas e as letras não dizem nada com nada. Pois bem, então me dizem uma coisa. Aquele cara dos anos 50 que fez muito sucesso, que hoje é muito cultuado, chamado Elvis Presley, ele começou fazendo o quê? Rebolando. Chocou. Eu tipo, meu Deus, que absurdo. Some com esse cara que ele vai corromper a juventude, manda ele pro exército. Qual era o apelido dele? Elvis The Pelvis. The Pelvis. Elvis The Pelvis. Era brincadeira porque ele mexia a pelvis, ou seja, ele rebolava. E alguém pode me explicar o am-pam, blum-bam, tubam-bam-bum, que porra que significa isso? E é genial hoje em dia, de novo, nem todo mundo precisa gostar de Elvis Presley e desta música, mas muita gente diz, cara, Elvis Presley, cara genial. Cantava pra caramba, tinha um timbre, mas tinha fundamentalmente tem uma expressão em francês, eu obviamente não vou saber falar porque eu não sei francês. O je ne sais pas. Mas é uma coisa assim, é o você saber viver o que está acontecendo na sua época. Ele era um cara que estava entendendo aquele fenômeno. O Zeitgeist da Isso, é o Zeitgeist, mas é que eu não sei pronunciar em francês, tem uma outra expressão. Ele era o cara que entendeu o espírito da época, né? A tradução, inclusive, é espírito da época. Os jovens ganhando mais poder, o mercado percebendo o tamanho da potência que tinha o consumo dos jovens, uma música mais acelerada, uma melhoria ou um aumento, não sei se melhoria é o termo, mas um aumento na liberdade de expressão das pessoas no pós-Segunda Guerra Mundial. Pois bem, aparece um jovem com uma música de origem mais negra, mas muito dançante, mexendo os quadris e com umas letras assim meio provocativas. Tá bom, hoje, né, 70 anos depois, a gente olha e consegue entender. Não temos distanciamento para entender o funk. Mas eu posso não gostar? Claro, tem todo o direito de não gostar. Quem não gosta de Beatles, eu acho que é um extraterrestre. Mas tem gente que não gosta de Beatles. Tem gente que não gosta de Beethoven. O cara ouve a 9ª Sinfonia de Beethoven e ele diz assim, eu falo, o cacete, eu vou arrebentar você se você falar de novo. Isso aí é Deus falando com a gente em forma de notas, porque a 9ª Sinfonia de Beethoven,
com o qual o sujeito compôs Surdo. Ele já estava deficiente auditivo quando ele compõe a Nona Sinfonia para não sei quantos diferentes instrumentos, né? Uma sinfonia. Uma sinfonia. Orquestra inteira. Sinfonia, sons, né, em sincronia. Então, às vezes a gente precisa também de um pouco de disponibilidade. Foi sensacional o que você trouxe, Pailu. Gostar ou não gostar é um fenômeno que está associado a outras coisas. Né? A referência, algo que talvez venha de lugares que a gente nem sabe explicar. Por que eu gosto tanto de uma música, como você falou, que eu sei que ela é meio ruim, assim, mas ela me toca. E às vezes uma outra que eu reconheço que ela é incrível, ela não me emociona. Não sei. Mas a disponibilidade para pelo menos conhecer e entender, aí cada um de nós pode decidir a qualquer momento. Né? E essa frase do Carlos, Eduardo Miranda, me ajudou muito, até como pesquisador da música brasileira, a olhar para o funk não como uma música se eu gosto ou não gosto, e sim como uma música que tem uma importância brutal hoje na indústria fonográfica brasileira, na sociedade brasileira. Quantos jovens, de verdade, de condições culturais, socioeconômicas absolutamente frágeis, talvez não fossem ter tantas oportunidades na vida, mas vão lá, pegam um celular, fazem uma música que eu posso detestar, mas que ele gera uma vida produtiva com aquilo, pessoas consomem, se divertem. Vamos discutir que isso pode ter o seu grau ruim, né? Porque às vezes fala de um certo tema como sexo para crianças que ainda não têm maturidade para entender. Mas eu lembro que eu fui com meu irmão no show do Raimundos, eu tenho que confessar aqui, eu tinha acho que 17 anos, ele portanto tinha 13. E se alguém tiver curiosidade, ouça as letras do primeiro disco do Raimundos e vai achar. Isso porque antes eu ouvia Mamonas, né? Também. Isso porque a gente falava do Roda, Roda, Vira, Volta, Roda, Vem, me passaram a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Então o que é comer alguém? Explica para uma criança de 12 anos o que é comer alguém. Mas a gente ouvia e dava risada. Né? Então, de novo, eu não estou de verdade aqui, não é nem o fórum, mas o meu ponto não é defender, mas você acha que o funk é ótimo? Não é o fórum. A gente está falando aqui de música e como a música encontra caminhos dos mais diversos para entrar na nossa vida. Ela vai entrar pela Nona Sinfonia de Beethoven, que eu acho incrível, e vai entrar também por uma música mais pobre, como o punk rock, por exemplo. 3 acordes, né? 1, 2, 3, 4, e dá-lhe Ramones. E eu acho genial. Adoro Ramones tanto quanto, por incrível que pareça, tanto quanto gosto de Beethoven, né? Então esse poder da música, por isso que a gente chamou, né, simbolicamente, o subtítulo desse episódio de O Som do Sim, o quanto a gente diz sim para a música no nosso dia a dia. A gente diz sim a todo momento, né? Mas o quanto a gente realmente percebe a importância da música. E como você trouxe, Pailu, ela é uma necessidade mesmo, se não fisiológica no sentido de sobrevivência, ela é uma necessidade para a qualidade de vida. Mas a gente pode sim aprender a ouvir músicas cada vez melhores do ponto de vista de construção harmônica, de uma proposta, né, mais sofisticada em termos de melodia, e pode continuar curtindo as músicas mais simples. Perfeito. A gente pode se abrir, né, para a música como um todo. Eu concordo com, na verdade, tudo que você falou, e acho que é uma questão de preconceito também. Mas, por exemplo, no meu caso, eu já ouvi e não consigo gostar. Então, entende? Sonoramente eu também não. E E a lição é essa, não precisa. Não precisa não gostar. é obrigatório. Não é obrigatório. Né? Apesar que eu acho que deveria ser obrigatório gostar da Nona Sinfonia de Beethoven. Mas aí já é outra discussão, né? Mas por que gostar da Nona Sinfonia? Porque eu acho lindíssimo. Porque eu acho que é um negócio que eleva. O indivíduo vai para uma espiritualidade. Perfeito, né? mas é o seu codificador. Claro, é a minha musicalidade. Agora fala né? isso para os millennials. Talvez Às não vezes seja para não muito. viveram isso. Não, mas sabe que eu com 14 anos também não pensava isso. Mas isso mesmo. Eu acho que tem uma questão do belo platônico, sabe? O belo platônico, o ideal. Eu acho que isso... Talvez as pessoas não conheçam, não gostem, porque isso nunca foi apresentado também. Entende? E quando vê... Desculpa, mas você ouve Sonata ao Luar, terceiro movimento, quando aquilo... Não dá. Vai. Não, né? Música Vai pra lá, piano. né? Quem me dera poder tocar isso aí. É uma coisa louca aquilo. Então a primeira vez que eu vi, eu falei, opa, o que é isso? Isso é Beethoven? Não é possível, cara. E aquilo é um... Sabe o Ratatouille, quando o cara colocava a comida na boca e Que vinha... remete... É a mesma coisa. Por sinal, eu recomendo às pessoas que estão nos ouvindo, termina a entrevista, procura aí no YouTube Sonata ao Luar, terceiro movimento. E enjoy. Beethoven. Aproveite. Ludwig porque, van Beethoven. Meu Deus, é uma coisa...
Eu consegui tocar o primeiro e o segundo, o terceiro não. Não, é muito complexo. Muito É complexo. uma música de técnica elevadíssima e a sonoridade me... Bom, Eu tenho uma música para pedir para você tocar para ilustrar um pouco do quanto a gente pode ir com a música para lugares que vão além só do som. Eu sei tocar? Né? Sabe? sei, tá bom. Né? Que vão além só do som, né? Eles podem propor ideias, às vezes até simples. Toca samba de uma nota só. E aí fala um pouquinho da ideia disso pra gente ir finalizando aqui. essa música, assim, a base é essa música aqui, ó. Eu tô tocando aqui, tá sendo si, né? Então veja só. Eis aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Aí ele vai mudar. Essa outra é a consequência do que acabam de dizer. Agora ele volta. Como sou a consequência inevitável de você. Até agora só tem uma nota aí? Não, tem vários acordes, né? Mas a dominante é o si e depois o mi. Ó, eis aqui esse... Ó, vou tocar só, quer ver só? Eis aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é a consequência do que acabam de dizer. Como sou a consequência inevitável de você. Mas aí ele vai para um outro... Mas aí ele faz uma brincadeira que é quando ele abre um pouco mais o leque. Como que é? Quanta gente existe por aí que fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada. E voltei pra minha nota como eu volto pra você. Vou contar pra minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. É genial. A Eu acho música genial. conversando com a proposta da letra, mas que está conversando com uma proposta filosófica de você ter foco, de você saber fazer escolhas. Não, e quem quer tudo, quem quer tudo acaba só daquele jeitinho, tem que ter. É isso aí. Desde os ditados, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, isso aí. etc e tal. Claro, não prendam passarinhos, deixem todos eles voando. Mas a ideia, né, de saiba ter foco, né, saiba se dedicar. Esse é o poder da música, né? Eu acho que é isso. Eu acho que valeu o papo, porque se isso aqui incentivar as pessoas a se conectarem mais com a música no dia a dia, às vezes não só ouvirem uma música como pano de fundo. Tá assistindo um filme, poxa, vamos evocar aqui o Gui, né? O Guilherme e o Cisco, que vieram aqui da Mafiosa falar sobre, né, a vida que não dá trégua e tal, e depois a gente acabou falando, né, do filme O Poderoso Chefão. O que seria do filme Nossa, não, O Poderoso sem aquela Chefão? música. Qualquer Sem a música. filme, Caramba. qualquer filme. Psicose. Sem música, não dá tanto medo. Não dá tanto medo, É verdade, é verdade. Muda o Ou não contexto, dá. muda. Num filme não dá emoção se não tiver música. Uma vez eu vi, tem alguma coisa no YouTube assim, que num filme que só tem as falas, tiraram a música de um trecho, lógico, de propósito, para as pessoas perceberem quão é importante. Então aquele cara que fala, eu não gosto de música, mas eu adoro filme, meu amigo. Você acabou de entregar Assiste quem um gosta. filme É a, sem mes- música. é a mesma É. coisa aquele cara que fala assim, eu gosto de música, mas não suporto poesia. Pera aí, amigo. A letra na música A maioria. é a poesia. É. Só que a pessoa não fez Não parou pra a pensar. conexão. Miguel, Pedro, meus filhos, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Vocês gostam de jogar videogame, papai vai deixar vocês continuarem jogando com juízo. Presta atenção na música quando vocês estão jogando. Vocês estão jogando um jogo de futebol, estão jogando um jogo de luta, um jogo de mistério, de aventura. Presta atenção que seria daquela experiência, todos os jovens e todas as jovens que estiverem nos ouvindo que gostam de videogame, por exemplo, seja no celular, no PlayStation, não importa. Tenta imaginar este jogo sem a música. Que experiência seria, né? Fora os filmes, fora, né, uma viagem na estrada, como você falou, né, às vezes com uma música ou sem uma música. São duas viagens completamente Diferentes. Meninos, algum ponto musical para a gente completar aqui antes Muito da gente bem. dar a última nota? Você lembra que a gente falou sobre
um comentário de Nietzsche. Você acha que você fez isso na abertura? Né? Sem música a vida não faria sentido. Não, sem música a vida seria um erro. A vida seria um erro, tem várias traduções, mas seria um erro, sem dúvida. Esse bate-papo aqui só confirma isso, né? É verdade. Não é? Sem música a vida seria um erro, né? Não faria sentido. Julião, para você que ainda sabe tocar, o que fica assim, ressoando nos seus ouvidos, na sua mente? Eu me sinto muito inspirado pela música. Eu compartilho aquilo que você falou assim. Eu não consigo, por exemplo, trabalhar. Eu não consigo ir dormir ouvindo música, porque senão eu não durmo. Então, eu acho que fica esse convite a também de ser um pouquinho menos julgador, né, nos estilos musicais. Aliás, o Danilo ele me tirou um preconceito de uma vez. Ele postou alguma coisa e falou assim: olha, esse álbum do Emicida tá foda, tá Amarelo. Super recomendo. Cara, pra mim assim, eu tinha preconceito. Falei, cara, qualquer MC assim não era, eu não conhecia Emicida. Mas falei, tá bom. Aí Danilo falou, vamos dar uma chance. Pô, eu passei 2 meses ouvindo só esse álbum. Então acho que foi uma nesse lição álbum tem importante. samba, tem rap, tem chorinho, tem rock. Não é um samba só, não é um disco só de rap, né? Sim. Mas às vezes a gente já encasquetou na cabeça, aquele artista, aquela artista é só desse jeito. E o artista é a antena da raça, diria Ezra Pound, um poeta britânico, né? E como antena da raça, ele vai pegando diferentes mensagens, né? Então, tem essa lição. Muito bom, muito bom. Eu só tenho a agradecer. Não, eu tenho só a agradecer o convívio com vocês nesse pouco tempo. Para mim foi uma delícia. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter tocado o coração das pessoas de alguma maneira. Eu acho que no fundo, essa é a nossa missão. Né? Que seja aqui no podcast, que seja na sala de aula, que seja no encontro familiar e assim por diante. É a gente tentar fazer as pessoas... Seja uma pessoa boa e tente melhorar a vida das outras pessoas para que elas também sejam boas. É isso. É isso aí. Então eu vou me despedir de todo mundo, mas vou pedir para que você se prepare para a gente terminar, depois que eu parar de tagarelar, ouvindo um pouquinho de alguma música que está vindo assim no seu coração e toca o que você quiser. Deixa ele tocar enquanto você se despede. Então muito obrigado a todos e todas que nos escutaram aqui, nos ouviram, curtiram a música. Um beijo para todo mundo, muita música. Vamos ouvir o Jorge terminando aqui de sonorizar. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro como um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. E a vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivemos num país sedento, num momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Uhul. Obrigado, até mais, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.